3.9 O paganismo na sociedade. O cristianismo é a lei da caridade universal. Vencedor do mundo e senhor da educação durante 1000 anos, ele penetrara do seu espírito as nações da Europa, sustentando com a sua seiva as jovens gerações e, quanto o permite a fraqueza humana, tinha feito a sociedade à sua imagem. Daí, durante todo o tempo da Idade Média, a ausência quase absoluta de guerra geral entre os povos cristãos. Daí as guerras intestinas menos cruéis que na Antiguidade. Daí um patriotismo católico que, fazendo da religião a pátria comum, considerava todos os cristãos do universo como irmãos que se deviam ajudar em toda parte. Daí o espírito cavalheiresco que punha à disposição do ente fraco o poder desinteressado do nobre e do forte. Daí o poder soberano, contido em justos limites pela autoridade superior da religião e interessando-se pelos povos. Daí liberdades comunais e provinciais incomparavelmente maiores do que tudo que se via antes e que se viu depois. Daí, enfim, a liberdade absoluta da Igreja, mãe e guarda de todas as outras. Da Igreja, que ninguém olhava como uma estranha ou rival, mas que todos amavam, respeitavam e secundavam por todos os modos na sua ação social. Hoje temos o reverso desse quadro. O sinal característico da Europa, há 3 séculos, é o ódio universal que se manifesta por uma rebelião contra Deus, contra as instituições, contra toda a autoridade. Na ordem puramente política, eis que as principais manifestações desse ódio, desconhecido dos tempos de fé. A guerra exterior e intestina quase contínua, um amor feroz da liberdade, um patriotismo selvagem, um despotismo brutal, seja exercido pela multidão ou por um só, um servilismo abjeto e uma tendência notável para o comunismo e para a ruína. Quem produziu e mantém este estado anômalo? A educação nos responderá, aspas, sou eu quem faço o homem e a sociedade. Há 3 séculos que sou pagã, em lugar de ensinar a amar, ensino a odiar, e o ódio tem reinado na sociedade que fiz pagã à minha imagem, fecha aspas. Com efeito, a lei do ódio era a lei do mundo pagão, e os grandes sinais que anunciam a sua presença na Europa moderna são os mesmos que a manifestavam no seio das sociedades grega e romana. A guerra exterior e intestina quase contínua. Eis o fundo da história de todas as repúblicas clássicas. Ora, o que é que há 3 séculos se oferece à admiração da mocidade? A guerra. Salvo pequenas circunstâncias, o que é que nos ensinam de Roma, Cartago, Atenas, Esparta, Pérsia, Germânia, Gália e Ibéria? A guerra. Que nos mostra o mesmo Olimpo com as torpezas dos seus deuses? A guerra. Expressão viva da lei de ódio que regia o mundo pagão, por toda a parte a guerra no céu e na terra. Tal foi o elemento em que nós crescemos. Ora, o que eram nas causas e nos efeitos dessas guerras? Eram o ódio universal, filho do egoísmo, satisfazendo-se pelo exercício do direito brutal do mais forte, a injustiça e a pilhagem, e, contudo, ensinavam-nos a admirar essas obras. Mostravam-nos estes homens, cantados pelos poetas, honrados pelo aerópago, ou subindo em triunfo ao Capitólio. Estes homens e estes poetas que se propunham à nossa admiração, propuseram-se desde a Renascença a admiração não só dos filhos do povo, mas ainda dos filhos dos nobres e dos reis. Chamado a educar os sucessores ao trono da França, Amiot, bispo de Auxerre e tradutor de Plutarco, não conhece, depois da escritura sagrada, diz ele mesmo, modelos mais completos para um príncipe do que os grandes homens de Atenas, Esparta e Roma. Por conseguinte, a história de Constantino, de Teodósio, de Carlos Magno, de São Luís e outros santos, reis ou imperadores, era menos própria para formar o espírito e o coração de um príncipe cristão do que as vidas de Teseu, Rômulo, Licurgo, Solon, Péricles, Mário, Sila, Júlio César e Brutus. Bem depressa se deixaram de recomendar as sagradas letras e 100 anos depois de Amiot, Fenelon compõe, para o uso do herdeiro da coroa da França, um evangelho de que Telêmaco é o discípulo, Mentor, o intérprete, Minerva, o inspirador,
e o paganismo mais puro, o fundo e a forma. Enfim, isso não deve espantar, pois que ainda em nossos dias se proclama à face da Europa que a antiguidade é tudo o que há de mais belo no mundo. E é em tal escola que se instrui a Europa há 3 séculos, e é com o estudo dessas falsas glórias que se procura produzir sentimentos de justiça, brandura, modéstia, subordinação, abnegação, humildade e caridade, que são o espírito do Evangelho e as condições vitais das sociedades cristãs. Mas, se quisesse formar homens injustos, altivos, orgulhosos, insubordinados, tomar-se-iam outras medidas? Não foi assim que se prepararam os famosíssimos heróis dessa guerra, de 30 anos, que cobriu 3/4 da Europa de sangue e ruínas, guerra pagã, onde se cometeram mais horrores e infâmias do que o mundo não vira em 10 séculos, guerra selvagem, que destruiu mais monumentos e obras-primas do que haviam construído as hordas bárbaras. Não foi da mesma escola que saíram os chefes dos nossos exércitos revolucionários, os ferozes pré-cônsules que levaram à devastação de Paris a Nápoles, de Lisboa a Moscou, e que, como os heróis antigos, voltaram trazendo em seus carros não só o ouro e a prata, mas ainda as riquezas artísticas de todos os povos vencidos? E, contudo, a guerra exterior é só uma parte do quadro oferecido pelo paganismo. As lutas intestinas o completam. Que vimos nós na história interior de Esparta, Atenas e principalmente de Roma? O constante antagonismo entre as diversas classes da sociedade, o horror pelos reis designados como tiranos, as tempestades do fórum, as retiradas para o Monte Sagrado, as leis agrárias, sempre facções, sempre dissensões, os sangues dos cidadãos correndo nas ruas e praças, e o ostracismo banindo os vencedores de ontem vencidos hoje. Belos exemplos, sublimes preceitos, preciosas sementes para serem lançadas em almas cristãs. Sob o nome de Tarquínio, detestávamos a realeza. Ora, nos apaixonavam pelo povo, ora pela nobreza. Ora queríamos os gregos, ora Druso, Mário ou Sila, Pompeu ou César. Ajuntai a isto um patriotismo selvagem que não respeita o direito natural, nem o direito das gentes, nem os laços mais sagrados da natureza. É Escévola que queima a mão por não ter assassinado Porcena. É Brutus que mata seus filhos suspeitos de conspirarem contra a pátria. É um segundo Brutus que apunhala César, seu benfeitor. E mais outros que se apontam como heróis do patriotismo e da liberdade. Citação: o que é esse patriotismo, o belo lado do mundo antigo? O ódio pelo estrangeiro, destruir toda a civilização, espalhar pelo mundo a assolação, agrilhoar mulheres, crianças e velhos aos carros de triunfo. Esta era a glória, esta a virtude. E os nossos professores preparavam-nos para a vida cristã, fazendo palpitar os nossos corações de admiração e emulação por este espetáculo. Fim de citação. Enfim, a árvore produziu frutos. Julgara-se que se podia entregar impunemente ao paganismo toda a nossa educação moral, literária e artística. Hoje caiu a venda fatal. A Revolução Francesa foi a tradução sanguinolenta dessas ideias de colégio. Ela se explica também, sem dúvida, por causas estranhas ao ensino clássico. Mas alguém duvidará que este ensino lhe misturasse muitas ideias falsas, sentimentos brutais, utopias subversivas e experimentações fatais? Leiam-se os discursos pronunciados na Assembleia Legislativa e na Convenção. São só prosopopeias, invocações, apóstrofes e a Fabrício e Catão, aos dois Brutos, aos Gracos, a Catilina. Ao se cometer uma atrocidade, aparece logo a glorificá-la o exemplo de um romano. Não só nos discursos, nas máximas e nos atos privados, o paganismo respira. Ele passa às leis, aos costumes públicos e aos nomes. O direito do mais forte, hedionda lei do mundo antigo, torna-se a única regra dos legisladores. O sangue inocente tinge o cadafalso e engrossa os rios da França espoliada. Nas festas públicas volta a mitologia completa. O tempo, a velhice, as estações, os carros puxados pelos bois de pontas douradas, nas praças, nas ruas, reaparecem as bacantes desgrenhadas. A mais infame das deusas pagãs torna a subir aos altares,
tem sacerdotes e adoradores. O Panteão de Paris recebe os cidadãos dignos da apoteose. Nós temos a República, o povo-rei, liceus, ateneus, britaneus, ginásios, hipódromos, circos olímpicos, comícios, municipalidades, prefeitos, cônsules, um ditador, um tribunato, um senado, um imperador, decretos, senatos consultos, a águia conduz as legiões à vitória, e para nada faltar a essa monstruosa e burlesca paródia, obrigam-nos a trazer o barrete frígido na cabeça. Os costumes tornam-se ferozes, o tu entra outra vez na linguagem, o juramento de ódio à realeza é renovado dos romanos. Por toda parte se invocam os manes. Brutus tem imitadores. Os franceses do século XVIII gloriam-se de ter os nomes de Catão, de Cévola, de Manlio, de Anacarsis, de Draconte, de Simônides, de Sócrates, de Graco, de Anaxágoras. Como se puderam produzir tais loucuras, ou antes atrocidades, com tanto sucesso? O escritor Charles Nodier vai responder. Depois de descrever as horríveis cenas da Revolução, diz, ele cita, o que há de notável é que nós estávamos preparados para esta ordem de coisas excepcional, nós, outros, escolares, afeitos por uma educação anômala e anormal a todas essas aberrações de uma política sem base. Não havia grande esforço em passarmos dos estudos do colégio aos debates do fórum e à guerra dos escravos. A nossa admiração estava alcançada de antemão pelas instituições de Licurgo e tiranicídios dos Panateneus. Nunca nos tinham falado senão nisso. Os mais antigos de entre nós contavam que na véspera dos novos acontecimentos, o prêmio de composição, de retórica, fora disputado por 2 advogados à maneira de Sêneca, o orador, em favor de Brutus, o antigo, e de Brutus, o moço. Não sei quem o teve aos olhos dos juízes, se o que matou o pai, se o que matou os filhos. Mas o laureado foi animado pelo intendente, afagado pelo primeiro presidente e coroado pelo arcebispo. No dia seguinte, falou-se com espanto numa revolução, como se ignorasse que estava já feita na educação. Charles Nodier, Souvenirs de Jeunesse. Lembranças da Juventude, 1832, tomo 1, página 88. Acabamos de ver o paganismo antigo reproduzido na Europa moderna pela guerra exterior e intestina quase contínua, por um amor feroz da liberdade, por um patriotismo selvagem tão perfeitamente imitado dos gregos e romanos, que se não acha diferença entre os novos e os antigos brutos, entre a língua, projetos, atos e costumes de uns e outros. Completemos esse quadro nunca estudado demais. Que outra lição dá à mocidade o paganismo clássico? Ignorando a verdadeira noção do poder, mostra-lhe o despotismo que passa das mãos das turbas às de um só. Tal é a ideia com que há 3 séculos se familiariza a infância. Ele lhe mostra como uma coisa de origem humana e não divina, como um depósito humano e não como um encargo que exige a toda hora o sacrifício do superior ao inferior, mas como um benefício que dá glória, honras e prazeres ao que o exerce, tendo-o conquistado quase sempre pela força. Daí, em todas as repúblicas clássicas, assembleias populares sempre renovadas para transmitirem o poder, para lhe fixarem os limites e atribuições. Tribunos facciosos para contrabalançarem a sua autoridade, um senado zeloso para vigiar o seu exercício. Depois, contínuas conspirações, elogios iguais aos assassinos e tiranos, a Brutus e a César, a Cícero e aos triunviros. Depois, enfim, a república sempre agitada até cair no servilismo abjeto. É com isso que se familiariza a infância, repetindo-se sempre o estribilho de Metier, repetido em todos os colégios da Europa. Aspas, a antiguidade é tudo o que há de mais belo no mundo, fecha aspas. Mas julguemos ainda aqui a árvore pelos seus frutos. Quais são os resultados políticos de tal educação? De um lado, a alteração completa da verdadeira noção do poder. Do outro lado, a glorificação e a prática destas teorias subversivas. Alteração da verdadeira noção do poder. Os séculos cristãos repetiam com São Paulo que todo o poder vem de Deus. Ora,
E de dizer hoje à Europa, discípula do paganismo, que todo o poder vem de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e de combater o dogma pagão da soberania do povo, vereis se há uma única nação que vos compreenda. Vereis quantos sábios vos responderão só com um sorriso de piedade. Glorificação e prática das teorias subversivas do paganismo. Lede os jurisconsultos, os legistas, os filósofos da Europa moderna, todos nutridos da bela antiguidade pagã. Que achareis lá? Eles vos contam que, cita, a sociedade é um contrato, que para ser legítimo o governo deve fundar-se no consentimento livre dos súditos, que sem isso não é mais do que violência, usurpação, latrocínio. Obras de Rousseau. Que, cita novamente, ensinar que os príncipes têm o seu poder de Deus é uma máxima imaginada pelo clero, o qual põe os reis acima do povo para mandar aos reis em nome da divindade. Não é senão uma cadeia de ferro que tem uma nação inteira debaixo dos pés de um só homem, Rainal. Que o magistrado supremo não é mais que o primeiro caixeiro da nação, Helvécios, do homem. Que, nos séculos de ignorância, se puderam passer de palavras ambíguas os espíritos transviados por uma epidemia de fanatismo e fixar com sons vazios de sentido rebanhos que só marchavam ao som das trombetas. Mas, depois de civilizado, um Estado irá buscar às trevas da ignorância e do erro os fundamentos da autoridade legítima? Rainal. Que o povo tem o direito de julgar os reis. Quando estes violam o mandato que lhes conferiu o povo, dissolveu-se o contrato, que a insurreição é o mais santo dos deveres. Declarações e discursos dos oradores revolucionários de 1793 e 1848, inclusive. Fim de citação. E o povo insurgiu-se de uma extremidade da Europa a outra e julgou os tiranos e brinca com as coroas como um travesso menino com os bonecos. E nós vimos, em menos de meio século, 52 tronos voarem em estilhaços e houve cantos triunfais em louvor dos assassinos dos reis, como já os houvera Pariscevola, Brutus, Macro, Stefano. E a sociedade, sempre dividida pelo ódio, sempre agitada entre os partidos, passa alternadamente da tirania mais dura ao servilismo mais abjeto. Os mais altaneiros brutos de 1793 tornam-se os criados mais vis do soldado feliz que lhes dourou as costuras. Hoje mesmo, apesar das suas soberbas pretensões à liberdade e igualdade, ela se submeterá humilde ao Tibério que lhe quiser pôr o pé no pescoço. Eis aí o que nós somos há 3 séculos e o que nós deveríamos ser. Tornado ao paganismo pela educação, o mundo devia, por força, entrar de novo nas condições essenciais do paganismo. Antagonismo, anarquia, despotismo, servilismo, instabilidade, revoluções, refletir e concluir. Resta pôr em evidência um último fruto da árvore pagã. Assim diz o ilustre publicista espanhol Donoso Cortés, 1809-1853, ele cita: o verdadeiro progresso consiste em submeter o elemento humano que corrompe a liberdade ao elemento divino que o purifica. A sociedade seguiu um caminho diferente, dando por morto o império da fé e proclamando o império da razão e da vontade do homem. Ela fez absoluto, universal e necessário o mal, que era relativo, excepcional, contingente. Este período de rápida degradação começou na Europa com a restauração do paganismo literário, que trouxe necessária e sucessivamente as restaurações do paganismo filosófico, religioso e político. Hoje, o mundo está na véspera da última dessas restaurações, a do paganismo socialista. Carta de M. Montalembert, 4 de junho de 1849. Fim de citação. Sim, o socialismo que nos ameaça é fruto do paganismo clássico e é ensinado pelos autores cujas palavras são mandadas olhar como oráculos na educação europeia. O socialismo ataca nas suas bases a família e a propriedade e tende a realizar, pelo aniquilamento da liberdade individual em prol do Estado, o mais vasto, vergonhoso e medonho despotismo que tem pesado sobre o mundo. Ora, o paganismo, que nos ensina a admirar, ensina e pratica o socialismo na família. Ele cita Baccalauréat et Socialisme, página 14. Legisladores de povos guerreiros, Licurgo e Platão compreendem que a família pode enfraquecer
a dedicação militar. Nós mesmos o sentimos, porque proibimos o casamento aos nossos soldados. Contudo, convém que a população não pare. Como resolver o problema? Pela promiscuidade, e ensinam-nos a pronunciar com idolatria os nomes de Platão e Licurgo. Fim de citação. A própria Roma, digna discípula da Grécia, consagrou a mancebia e o divórcio. Ainda mais, na família antiga, o socialismo absorve a liberdade da mulher e do filho em proveito do pai, como o próprio Estado absorve em proveito seu a liberdade do pai. Com efeito, Licurgo estabeleceu em princípio que o menino pertence não ao seu pai, mas ao Estado, e nós vimos com que rigor bárbaro essa lei era cumprida. Se essas teorias pagãs não são reproduzidas à letra na Europa de hoje, devemos-lo ao cristianismo, cuja secreta influência faz com que não sejamos tão maus como os nossos princípios. Quanto à propriedade, não se acha em toda a antiguidade uma definição sofrível dela. A verdadeira base da propriedade é a vontade do proprietário universal de todas as coisas. É esta a palavra de Deus. Não furtarás, non furtum facies. A antiguidade ou esquecera ou desprezara esta base e, em lugar de fundar o direito de possuir sobre a autoridade de Deus, ela fundara-o sobre a autoridade do homem. Mas se o homem pode criar a propriedade, pode destruí-la. Eis aí todo o princípio do socialismo moderno. Quanto à supremacia absoluta do Estado e à absorção da liberdade individual na vontade de um chefe, que tenha qualquer nome, este princípio foi praticado em toda a antiguidade clássica com um rigor que só pode ser excedido pelo socialismo que nos preparam. O menino era escravo, a mulher era escrava, 3/4 do gênero humano eram escravos. Esta ordem de coisas não era senão a aplicação das regras da filosofia. O seu mais célebre representante, Platão, eliminando sucessivamente todos os elementos do múltiplo, chega à unidade absoluta, cume da sua dialética. Circunscrita aos domínios das ideias abstratas, essa doutrina não é mais perigosa que qualquer outra, mas, aplicada ao governo das coisas humanas, encerra o vício irremediável de aniquilar o indivíduo, sacrificando-o ao todo. Platão, sempre lógico e com os olhos fitos na sua unidade absoluta, proclamou, de feito, na sua república, a comunidade dos bens, a comunidade das mulheres, a direção do cidadão pelo Estado, desde o berço até o túmulo. Tais são as instituições que nos ensinam a admirar. E quereis que não haja homens desejosos de serem Minos, Licurgo, Solon, Numa, Platão, fabricantes de constituições renovadas dos gregos e romanos? Ele cita: vós exagerais, me dirão. Não é possível que a nossa mocidade estudiosa beba na bela antiguidade opiniões e sentimentos tão deploráveis. E que quereis vós que ela beba? Fazei um esforço de memória e lembrai-vos em que disposição do espírito entrastes no mundo. Eu, por mim, quando vejo a sociedade atual vazar os jovens no molde dos brutos, dos gracos, para os lançar depois, incapazes de todo o trabalho útil, na imprensa e na rua, admiro-me de que ela resista a essa prova. Baccalaureat e Socialismo. Fim de citação. O ensino clássico tem razão. Nós nunca atingiremos o sistema social do paganismo. Ou ficaremos acima ou abaixo. Cita novamente M. Martinet, de l'Éducation de l'Homme, a educação do homem. A Revolução Cristã é um fato realizado de que se devem sofrer as consequências. Fazei reviver embora todos os gênios políticos, artísticos e científicos da antiguidade, nunca reconstruireis a sociedade de que eles foram glória. Saí um pouco do círculo pueril das vossas ideias de colégio para verdes a realidade. Não vedes que o banquete social no qual a Europa de outrora só admitia 10 milhões de senhores servidos por 200 milhões de escravos é muito estreito demais para os 250 milhões de senhores que não hesitariam em tirar da espada contra quem lhes dissesse ser meu escravo? Continuemos a explicar o fato particular que nos ocupa neste momento. O comunismo e o socialismo. Como quereis vós que a mocidade estudiosa não colha os seus princípios na nossa educação pagã, se ele está lá todo e os homens mais distintos não lhe fugiram? Eu o digo para pesar meu e desculpando as intenções. A longa frequentação dos antigos não fez comunista a Fénelon, esse homem que a Europa moderna olha com razão como o mais belo tipo da perfeição moral.
Lede o seu Telêmaco, esse livro que põe tão depressa nas mãos dos meninos. Aí vereis Fénelon instruindo os legisladores, e sobre que plano ele organiza a sua sociedade modelo. De um lado, o legislador pensa, inventa, opera, do outro, a sociedade impassível, inerte, deixa-se ir. O móvel moral, o princípio de ação, é assim arrancado a todos os homens para ser o atributo de um só. Precursor dos nossos modernos organizadores, decide da alimentação, do alojamento, do vestiário, dos jogos, das ocupações de todos os salentinos. Mentor, diz ele, estabeleceu magistrados a quem os comerciantes davam conta de seus lucros, especulações e despesas. Por outra parte, era livre o comércio. Regulai as condições pelo nascimento, dizia ele ao rei. Dai a cada classe a sua cor diversa. Ele regula também o sustento dos cidadãos e dos escravos, dá os modelos de uma arquitetura simples e graciosa. Não mostra isto uma imaginação inflamada pela leitura de Platão e pelo exemplo de Licurgo, divertindo-se em fazer experiências sobre homens como sobre vil matéria? Onde se achará descrita em termos mais sedutores a onipotência do Estado, a sua única personalidade sonhada pelos socialistas atuais? Não se pode perguntar se acaba de ler uma página de Telêmaco ou um capítulo da Icária de Cabé? Outro homem há, quase igual a Fénelon, pela inteligência e pelo coração, e que mais que Fénelon se ocupou da educação, é Roland. E que enfermidade intelectual e moral deu a este excelente homem a frequentação da antiguidade. Não se podem ler os seus livros sem tristeza e piedade. Não se sabe se ele é pagão ou cristão, tão imparcial se mostra entre Deus e os deuses. Os milagres da Bíblia e as lendas dos tempos heróicos acham nele a mesma credulidade. Sobre a sua fisionomia plácida vê-se sempre vagar a sombra das paixões guerreiras. Só fala em lanças e catapultas. Para ele, é um dos mais importantes problemas sociais o saber se a falange macedônica valia mais que a legião romana. Ele exalta os romanos por se terem só aplicado às ciências que têm por objeto a dominação, a eloquência, a política, a guerra. Todo o seu incenso é para Marte e Belona. Apenas gasta alguns grãos com Jesus Cristo. A intervenção do legislador para todas as coisas parece-lhe tão indispensável que felicita muito seriamente os gregos por um homem chamado Péslago lhes ter ensinado a comer bolotas. Antes, diz ele, comiam erva como animais. Baccalaureat e socialismo. Nota 173, fim de citação. Depois de algumas reservas acerca das leis de Licurgo, o historiador e educador Charles Roland, 1661-1741, admite sem dificuldade o princípio comunista deste legislador, a saber que a lei cria a propriedade. Depois de Roland vem Montesquieu, que tanto tempo foi autoridade. Ora, Montesquieu, digno discípulo do paganismo, não cessa de admirar e de propor a admiração dos seus leitores as instituições da antiguidade mais comunistas e mais bárbaras. Ele cita de l'Esprit de Loi, do Espírito das Leis, 1748, livro 4, capítulo 8. Os antigos gregos, diz ele, penetrados da necessidade de que as repúblicas populares fossem educadas na virtude, fizeram para inspirar instituições singulares. As leis de Creta eram o original da Lacedemônia, e as de Platão eram a sua correção. Atente-se um pouco na extensão do gênio que era necessário a estes legisladores para verem que, chocando todos os usos recebidos, confundindo todas as virtudes, eles mostrariam ao mundo a sua sabedoria. Licurgo, misturando o latrocínio com o espírito de justiça, a mais dura escravidão com a liberdade, os sentimentos mais atrozes com a maior moderação, deu estabilidade à sua cidade. Ele parecia tirar-lhe todos os recursos, as artes, o comércio, o dinheiro, as muralhas. Tem-se aí ambição sem esperança de melhoras. Tem-se os sentimentos naturais e não se é nem filho, nem marido, nem pai. Foi por estes caminhos que Esparta foi levada à grandeza e à glória, mas com uma tal infalibilidade de instituições que nada se obtinha contra ela, ganhando batalhas, se lhe não fosse retirada a sua polícia, do Espírito das Leis, como citado. Fim de citação. Mais longe, exaltando o espírito de ambição, que, ao exemplo dos gregos e romanos, impele hoje a mocidade da Europa inteira ao desprezo das profissões humildes,
mas úteis, e produz a desclassificação universal formidável auxiliar do socialismo, Montesquieu exprime-se assim. Cita novamente: convém saber que nas cidades gregas, principalmente nas que tinham por principal objeto a guerra, todos os trabalhos e profissões que podiam levar a ganhar dinheiro eram olhadas como indignas de um homem livre. A maior parte das artes, diz Xenofonte, corrompem o corpo daqueles que as exercem. Elas obrigam a descansar à sombra ou perto do fogo. Não se tem tempo nem para os amigos, nem para a república. Foi só na corrupção de algumas democracias que os artistas chegaram a ser cidadãos. É o que Aristóteles nos ensina e sustenta que uma boa república nunca lhes dará o direito de cidade. Fim de citação. Espantai-vos se todo mundo hoje quer ser cidadão. Se os livros dos filósofos e os discursos dos revolucionários estão cheios de declamações contra as artes, se o povo, rei, quebrou tão estupidamente as suas obras-primas. Continua Montesquieu. A agricultura era ainda uma profissão servil e ordinariamente era algum povo vencido que a exercia. Enfim, todo o comércio era infame entre os gregos. Seria preciso que um cidadão prestasse serviços a um escravo, a um locatário, a um estrangeiro. Essa ideia chocava o espírito da liberdade grega. Por isso Platão quer, nas suas leis, que se puna um cidadão que use do comércio. Havia, pois, muitos embaraços nas repúblicas gregas. Não se queria que os cidadãos trabalhassem no comércio nem nas artes, e não se queria que eles fossem ociosos. Eles achavam uma ocupação nos exercícios que dependem da ginástica e nos que dizem respeito à guerra. A instituição não lhes dava outros. Eis aqui o que é mais diretamente comunista. Ele cita: não basta que uma boa democracia as porções de terra sejam iguais. Convém que elas sejam pequenas, como entre os romanos. Como a igualdade das fortunas conserva a frugalidade conserva a igualdade das fortunas. Estas coisas, ainda que diferentes, não podem subsistir uma sem a outra. Espírito das Leis, livro 5, capítulo 6, nota 177, fim de citação. Mais longe, ele acha admirável uma instituição que fará sorrir Cabet e Considerant. Cita Etienne Cabet, 1788-1856, fundador do movimento icariano, e Victor Prosper Considerant, 1808-1893, foram dois socialistas utópicos franceses. Os samnitas tinham um costume que numa pequena república e na situação em que estava a deles, devia produzir efeitos admiráveis. Juntavam-se todos os jovens e eram julgados. O que era reputado o melhor de todos tomava por sua mulher aquela que ele quisesse. O que tinha os sufrágios logo depois escolhia ainda e assim por diante. Fim de citação. Montesquieu esqueceu-se de nos dizer os efeitos admiráveis destes casamentos em que não se tinha em nada a liberdade de uma das partes. Quando estarão concordes consigo mesmos os apóstolos da liberdade? À medida que o tempo decorre, amadurecem os frutos da árvore pagã. Depois de Montesquieu vem Rousseau. Ele inspirou mais que ninguém a Revolução Francesa, contra o socialista Louis Blanc. Ele cita: as suas obras estavam sobre a mesa da Comissão de Salvação Pública. Os seus paradoxos, que o século tomou por arrojos literários, deviam em breve retinir nas assembleias da nação sob a forma de verdades dogmáticas e cortadoras como espadas. O seu estilo recordava a linguagem veemente e patética de um filho de Cornélia. Fim de citação. Tendo enchido de ideias espartanas o espírito público e preparado o atroz vandalismo da Revolução Francesa, ele continua a se inspirar na bela antiguidade para minar todas as bases da sociedade. Cita novamente: eu me suportei, diz Rousseau, no Liceu de Atenas, repetindo as lições de meus mestres, tendo os Platões e os Xenócrates por juízes e o gênero humano por ouvinte. Enquanto os homens se contentaram com as suas rústicas cabanas, enquanto se contentaram com vestidos de peles pintando o corpo de diversas cores, enquanto se ocuparam de obras que um só podia fazer, eles viveram livres, sãos e felizes. Apenas um homem teve necessidade do socorro de outro. Apenas se viu que era útil para um só o ter provisões para dois. A liberdade desapareceu, introduziu-se a propriedade, fez-se preciso o trabalho.
A metalurgia e a agricultura foram as duas artes cuja invenção produziu essa grande revolução. Para o poeta foi o ouro e a prata, para o filósofo foi o ferro e o trigo, que civilizaram os homens e perderam o gênero humano. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e as fontes da desigualdade entre os homens, 1755. Em lugar de amontoar citações para mostrar a grande influência social da bela antiguidade, seja-me só permitido narrar uma anedota. Quando se tratou de dar à França a Constituição do ano terceiro, um dos membros da comissão encarregada de preparar o trabalho, Hérault de Sechelles, nada achou melhor do que tomar por modelo as leis de Minot. Por consequência, apressou-se a escrever a um dos seus amigos, o autor de Anacarsis, conservador da Biblioteca Nacional, para lhe pedir que lhe mandasse sem demora o código do legislador cretense. Negue-se ainda o poder das reminiscências de colégio e a influência social da bela antiguidade. De propósito, me demorei mais na filiação do socialismo. De um lado, ele constitui o mais formidável inimigo da Europa atual. Do outro lado, atacando diretamente o interesse material, faz compreender melhor o perigo do paganismo clássico. Ele cita: tal é, pois, em duas palavras, a marcha dada à revolução pelo convencionalismo greco-latino. Platão designou o ideal. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, põe-se a celebrar esta maravilha. Chega a hora da ação. Mirabeau desceu o primeiro degrau, em seguida Robespierre, Saint-Just, Antonelli e, enfim, Babeuf. O mais lógico de todos, o comunista puro, que assinava os seus escritos Caio Graco. Fim de citação. Para atenuar a influência do paganismo clássico, é comum ouvir: as classes inferiores não conhecem Licurgo nem Platão e hoje são socialistas. Que responda o grande admirador dos pagãos, M. Thiers, ele cita: o ensino secundário ensina aos filhos das classes ilustradas das línguas cultas não simples palavras, mas nobres e sublimes coisas. A instrução secundária forma as classes ilustradas da nação, que é por elas caracterizada. Elas fazem o povo pelo contágio das suas ideias e dos seus sentimentos. Muito bem. A antiguidade, atrevemo-nos a dizê-lo, a um século orgulhoso de si próprio, a antiguidade é o que há de mais belo no mundo. Deixemos, senhores, deixemos a infância na antiguidade como num asilo sereno, pacífico e são, destinado a conservá-la fresca e pura. Fim de citação. Sim, senhores, continuai a mandar a infância à bela antiguidade, onde a escravidão é a base do sistema social, onde o ódio recíproco das castas é o sentimento universal, onde o divórcio é consagrado pela lei, onde o socialismo é ensinado pela filosofia, louvado pela eloquência, cantado pela poesia. Continuai a dar-lhe por modelo a serenidade da antiga Roma, a paz da antiga Roma, a santidade da antiga Roma, e contai com ela voltar fresca e pura.